RP Notícia, apoio cultural, Portaria Inteligente Delfos, segurança e economia para seu condomínio. Cinépolis, você nunca viu cinema assim. Soban, sua saúde é nossa alegria. Olá, está no ar o RP Notícia. Hoje é quinta-feira, dia 15 de outubro, e nesta edição você vai ver. Com mais de 40 agências bancárias já fechadas em Jundiaí, a alternativa para o pagamento das contas é enfrentar as filas nas casas lotéricas. Moradores de Campo Limpo Paulista são contrários à redução da jornada de trabalho dos funcionários, principalmente porque temem a piora no atendimento à população. Apesar da crise, Jundiaí continua sendo uma cidade promissora em geração de empregos. O setor de supermercados está em alta. E ainda, mais um empate do Galo de Jundiaí pela Copa Paulista. Time volta a campo no domingo e precisa vencer para passar à próxima fase. Esse e muito mais em instantes aqui no RP Notícia. Boa noite. Mais de 40 agências bancárias continuam de portas fechadas em Jundiaí e a população está tendo que se virar para pagar as contas. As lotéricas estão lotadas. Com 60% das agências bancárias fechadas em Jundiaí e na região, a população precisa mesmo é ter paciência para conseguir atendimento. Se o impasse entre o sindicato patronal e o dos bancários persistir, esta situação ainda deve se estender por muito tempo. Porém, as contas não esperam. O meu é tudo já automático, não tem problema nenhum. A gente pensando nos outros também, que também a gente é aposentado também. E estou passando todas essas dificuldades por causa do banco, só quer ganhar, só ganhar, só. Em todo o país já são mais de 11 mil agências fechadas, dificultando a vida dos clientes desde o dia 6 de outubro. Quase 1.500 profissionais estão em greve na região. A Federação Nacional dos Bancos aguarda uma nova proposta dos bancários para que as negociações possam prosseguir. O Procon orienta que as pessoas procurem outros canais para pagarem as suas contas, como os caixas de supermercado, as casas lotéricas ou até mesmo os caixas eletrônicos. Caso os credores não forneçam essas alternativas, o consumidor deve anotar todos os protocolos de atendimento. A fila está muito difícil, a gente tem que ficar, porque se a gente não pagar a conta, o que acontece? A gente vai pagar juros, não vai? Então, eu que não tenho essa missão de pagar pela internet, eu tenho que correr na Lotex, para pagar. A greve foi iniciada no dia 6. Os bancários pedem um reajuste salarial de 16%, com piso de R$ 3.299 e participação nos lucros e resultados PLR de 3 salários, mais 7.246. A categoria também reivindica vales alimentação, refeição, 13ª sexta e auxílio creche babá de R$ 788 cada. A categoria também pede o pagamento para graduação e pós, além de melhorias nas condições de trabalho e segurança. A proposta, rejeitada em assembleias, oferece reajuste salarial de 5,5%, com piso entre R$ 1.321 e R$ 2.560. A federação propôs ainda PLR pela regra de 90% do salário, mais R$ 1.939 limitado a R$ 10.402 e parcela adicional de 2,2% do lucro líquido dividido para todos, limitado a R$ 3.878. O prefeito de Campo Limpo Paulista, José Roberto de Assis, assinou o decreto reduzindo o expediente e a jornada de trabalho dos servidores para diminuir despesas operacionais e de custeio da administração. Segundo o entendimento da Secretaria de Administração e Finanças, a medida não vai prejudicar os serviços prestados à população, mas nas ruas as pessoas parecem não concordar. O expediente dos funcionários públicos municipais de Campo Limpo Paulista passa a ser menor. A diminuição da carga horária visa reduzir os gastos. A economia deverá ser de aproximadamente R$ 200 mil no período em que vigorar a medida. No período da manhã, é assim que vão ficar os serviços no Paço Municipal, vazios.
O atendimento ao munícipe perdeu 1 hora. Começa ao meio-dia e termina às 4. As unidades básicas de saúde também tiveram seu horário alterado. A população não vai ser prejudicada, o atendimento ao público do Paço Municipal restringiu só em 1 hora. Antes o atendimento era das 11 às 16, agora vai passar da meio-dia às 16. O hospital vai trabalhar normal, horário de expediente normal, a Guarda Municipal um horário normal, todo o setor que envolve público vai ter um atendimento normal. O munícipe não vai ser prejudicado. O secretário destaca que, sem funcionários no Paço, o consumo de alguns itens vai diminuir. E no final do período de economia, a Prefeitura terá mais dinheiro em caixa. O pensamento é uma economia de energia, água, telefone, material de higiene, material descartável, limpeza, uma somatória de gastos que praticamente meio período, né, de atendimento. Ele destaca ainda que, para evitar que as contas não batam e os investimentos na cidade diminuam, a administração municipal tomou diversas medidas. A crise econômica afetou os repasses para a Prefeitura. Hoje, os municípios, ele vive em função, a maioria da sua receita, o repasse, tanto estadual quanto federal. E essa crise que afetou o país é mediante ao consumo. A indústria deixou de produzir e a população deixou de consumir, freou um pouco o consumo. E automaticamente esse bolo do repasse está vindo a menor. Até agosto deste ano, um exemplo, nós deixamos de arrecadar 7,5 milhões. Da nossa estimativa de janeiro a agosto, 7,5 milhões deixaram de entrar nos cofres da Prefeitura. Nas ruas, a decisão sobre os novos horários de funcionamento dos serviços públicos parece não ter agradado. Eu ouvi a minha mãe comentando hoje sobre isso, achei assim um absurdo. Já é tão pouco o horário de atendimento, né, que a gente tem, eu acho que isso não vai adiantar e para nós vai ser pior. Já é ruim, fechando mais cedo vai ficar pior. O novo horário de atendimento segue até o dia 31 de janeiro do ano que vem. Vale ressaltar que no início do ano já houve uma redução no número de funcionários comissionados. Apesar da crise em Jundiaí, continua sendo uma cidade promissora em geração de empregos. O setor de supermercados está em alta e é o que você vai ver a seguir. Voltamos já. Faz muito calor amanhã nas cidades da nossa região e, segundo a meteorologia, não há previsão de chuva para as próximas horas. Confira os detalhes. Na cidade de Jundiaí, a sexta-feira amanhece ensolarada e permanece assim ao longo do dia. A máxima à tarde bate os 35 graus e a mínima de 22. Em Itupeva, segundo a meteorologia, também não há previsão de pancadas de chuva para amanhã. E as temperaturas oscilam entre 23 e 37 graus. E em Francisco Morato, a mínima é de 18 e a máxima de 35. O sol aparece entre poucas nuvens e também não chove. Em São Paulo, a sexta-feira será ensolarada. Também faz calor e não chove. A máxima prevista é de 34 graus e a mínima de 20. Apesar da crise, Jundiaí continua sendo uma cidade promissora em geração de empregos. O setor de supermercados está em alta e prevê um 2016 positivo. Com os novos empreendimentos que vêm chegando a Jundiaí, a cidade ganha em oportunidade de mão de obra e em várias áreas de trabalho. Só esta rede de supermercados, inaugurada há pouco, contratou mais de 200 funcionários. Nós estamos gerando esses empregos aqui. Gerando emprego, a gente gera, evidentemente, salário gera renda. E renda gera consumo, né? Então, isso, evidentemente, auxilia ao próprio nosso negócio. Ricardo procurava uma chance de voltar ao mercado de trabalho há 6 meses. Ele sempre trabalhou na área de logística e agora faz o controle do que entra e sai no estoque. Foi meio difícil ficar esses 6 meses desempregado, né? Mas o processo aqui de trabalho, a gente aprendeu muita coisa, foi interessante. Deram bastante explicações para a gente, o treinamento foi ótimo. No total, esta rede de supermercados emprega 2.000 funcionários. Contratado já há 3 meses, Ricardo fez todo o processo de treinamento e espera agora crescer no novo emprego. Vamos ver se eu consigo crescer aqui na empresa, subir de cargo, que é o que a gente espera. São oportunidades assim que fazem com que as pessoas cresçam dentro da unidade. A empresa prevê ainda para 2016 a abertura da 2ª loja em Jundiaí. Do time que está aqui,
alguém vai sair daqui gestor. Evidentemente, eu digo gestor de loja, mas vários cargos. Isso através do treinamento que nós fornecemos e o próprio aprendizado que vai ocorrendo na operação no dia a dia. Aí, evidentemente, quanto maior o nível hierárquico do cargo, você tem mais benefícios, mais salários, né? De novo, é o objetivo social nosso, né? E cálculos do Departamento Intersindical de Estudos Estatísticos e Socioeconômicos, realizados em junho deste ano, apontaram que o salário mínimo necessário no Brasil para atender às necessidades de uma família de 2 adultos e 2 crianças deveria ser de R$ 3.299, 4 vezes superior ao salário mínimo vigente no país, que é de R$ 788. A Agência de Classificação de Risco, Fitch, cortou a nota do Brasil de BBB para BBB-, como já era amplamente esperado pelo mercado. Esta nota ainda mantém o país com grau de investimento, mas a Fitch diz que a perspectiva da nota brasileira é negativa, o que pode levar a um novo corte nos próximos meses, fazendo o país, aí sim, perder o grau de investimento. E para falar mais sobre este assunto e sobre a economia, eu recebo aqui em nosso estúdio o professor economista Messias Mercadante. Boa noite, professor. Muito obrigado pela presença. Boa noite, prazer. Boa noite. Bom, além disso, a Fitch diz esperar uma queda do PIB de 3% esse ano e uma queda de 1% no ano que vem. Estima um déficit público nominal será próximo de 9% do PIB este ano. E quais são os reflexos com mais um rebaixamento agora, professor? O reflexo é realmente preocupante para o país, que a Standard & Poor's baixou para grau especulativo. Isso dificulta a vinda de investimentos, de financiamentos ao Brasil. O juros de risco fica mais elevado para qualquer empresa ou para o governo brasileiro tomar recursos no exterior. E sinaliza, quer dizer, que o país vem perdendo consistência. Queda do PIB, aumento do desemprego, queda dos investimentos e o comércio exterior do Brasil encolhendo. Hoje, a corrente do comércio exterior do Brasil, exportações mais importações na proporção do produto interno bruto, é inferior à da Malásia e de muitos outros países. O México é quase o dobro do que o Brasil exporta e importa. O México tem o dobro desse volume. Então, o Brasil realmente ficou muito atrasado, uma grande preocupação com o futuro da economia brasileira, porque o governo vai divulgar, já que não tem como ele não fechar 2015 com um déficit primário. Isso que vale dizer que, como ele não vai ter nenhum centavo de poupança para pagar os juros da ordem de 220 bilhões de reais, ainda vai ter um déficit. Todo esse juro vai capitalizar na dívida no principal. E há uma preocupação de que esse percentual pode chegar aí a 70% do produto interno bruto já no ano que vem. Então o governo precisa restabelecer a confiança dos agentes econômicos, consumidores para voltar a consumir, empresários para voltar a investir, porque se não conseguir esse caminho, que depende da estabilidade política, o Brasil vai ficar realmente aí perdendo substância, com o PIB caindo também em 2016, investimentos, uma situação muito grave para o país. Bom, o tão falado corte de funcionários, de comissionados, de ministérios, que ainda não ocorreu, quer dizer, isso também dificulta muito a vida, mas a população brasileira tem feito a lição de casa, diferentemente do governo. Uma pesquisa aponta que 45% dos brasileiros alteraram desde o início do ano a forma de comprar bens e serviços. 26% planejam seguir esse caminho até o final do ano. Isso quer dizer, professor, que até dezembro, 7 em cada 10 brasileiros pretendem realmente apertar o cinto. É uma lição que a população dá para os gastos do governo? É uma lição muito importante, isso vem acontecendo, que a sociedade, o consumidor vai priorizando o consumo, reciclando, inclusive mudando a estrutura da dieta alimentar, comprando produtos mais em conta. O governo, inclusive, ao contrário, revogou as 3.000 demissões de cargos comissionados, quer dizer, ele caminha e retorna. Na verdade, o governo não vem fazendo nenhum sacrifício para ajudar a economia, é uma falácia o que vem acontecendo. E, realmente, quem está se sacrificando? O consumidor no consumo, o trabalhador que perde o emprego e a renda, empresários que fecham as suas empresas. Hoje nós temos 111 setores, categorias de atividades econômicas,
com redução da jornada de trabalho, redução do salário. Então, é um volume extremamente amplo, fora que municípios brasileiros não têm dinheiro para pagar as contas. Grande parte dos municípios, também dos estados, o agravante é ascendente no país e o governo federal, a União, não tem feito o esforço da parte deles. Ok, professor. Obrigado. Boa noite para o senhor. Boa noite. Só queria desejar aí um feliz dia aos professores, parabenizá-los por uma função tão importante aqui no Brasil e em todo o mundo. Obrigado. Boa noite. Boa noite. E a seguir aqui no RP Notícia, a gente fala de esportes. Você vê como foi o empate do Galo de Jundiaí em casa contra o Nacional pela Copa Paulista. E vê também que na próxima semana a Várzea Paulista abre inscrições para as creches do município. Voltamos já. A Secretaria de Educação de Várzea Paulista realiza de segunda a 19 até o dia 30 de outubro, as inscrições para o ensino das creches municipais. Os pais ou responsáveis, inclusive os inscritos em anos anteriores e não atendidos, devem procurar a unidade mais próxima da sua residência, com documentação original. Os interessados devem comparecer com os seguintes documentos: identificação da criança, certidão de nascimento da criança, comprovante de residência, identificação do pai ou responsável legal e informativo de renda dos responsáveis. Mais informações no site varzeapaulista.sp.gov.br. Futebol. O Paulista só depende de si para continuar na Copa Paulista, após empate diante do Nacional na noite de ontem em casa. Ele encerra a segunda fase no domingo contra o Rio Branco em Americana. Sair na frente no placar era essencial e os atacantes bem que buscavam isso. Mas levou mais de 45 minutos para alguém finalmente balançar as redes. E mesmo jogando em casa, não foi o Paulista quem comemorou. O atacante do Nacional aproveitou a bobeada da zaga do Galo e marcou durante os acréscimos do primeiro tempo. Já no segundo tempo, o tricolor voltou pressionando e com quase 20 minutos de jogo conseguiu um empate em jogada de Jonathan para Chico, que comemorou com o técnico. O Paulista ainda teve chance de virar com Ronaldo, que desperdiçou. No final do jogo, o clima era tenso. O Paulista continuou pressionando, mas não teve jeito. Placar final 1-1, um ponto a mais para cada time. Nós não somamos, também não somaram, né? Continua dependendo só de nós para conseguir a classificação. Futebol, enquanto você depende somente das suas forças, você está vivo na competição. E assim que segue, a gente vai levar para a última rodada. O grupo está tão equilibrado que, dependendo do resultado, uma vitória lá pode nos deixar como líder do grupo. O técnico revelou ainda que o autor do gol, Chico, estava muito desconfortável durante a partida e quase foi substituído. Na ausência do Brendo, eu conversei com o Chico, ele se dispôs a jogar como lateral, fez um bom jogo dentro das suas características, lógico, e conseguiu fazer o gol, foi premiado com o gol. E minutos antes ele tinha pedido para mim para ser substituído, porque estava sofrendo também já com cãibra. E aí a gente foi na superação, conseguiu suportar o jogo todo e foi premiado. Para o agora lateral Chico, fazer o gol trouxe as forças que precisava para continuar em campo. Por não se adaptar, aí bate o cansaço, mas graças a Deus fui coroado com um gol. Infelizmente não saímos com a vitória, mas esse empate vai nos ajudar muito para o próximo jogo diante do Rio Branco. E se o Paulista vencer o Rio Branco no domingo em Americana, o time se classifica no grupo 7 e até se empatar, pode seguir adiante, mas terá que torcer pelas derrotas dos terceiros colocados das outras chaves, que são Osasco, Audax e Independente de Limeira. Nós ficamos por aqui. Mais informações você encontra no nosso portal, é só acessar o rpnoticia.com e também acompanhar a nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã.